Você vai tentar. E aí galera, espero que estejam tendo aí um ótimo dia. Durante o duelo traumatizante lá em Mustafar entre os dois irmãos Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, uma coisa estranha acontece. A gente vê que Anakin Skywalker, durante todo esse duelo praticamente, ele não tá com seus olhos do Sith amarelos, ele tá com seus olhos normais. Só que o interessante é que pouco tempo atrás, quando ele tava massacrando lá os separatistas, os olhos deles lá naquele momento eles estavam sim amarelos. Então por que os olhos do Anakin não estavam amarelos lutando contra o Obi-Wan Kenobi? Gente, eu vou escolher vários livros aqui, incluindo, claro, o óbvio, A Romantização da Vingança do Sith, mas infelizmente essa explicação não existe. Então o que resta pra gente é isso aí mesmo, é teorias e especulações. E apesar da romantização não ter exatamente a resposta que a gente quer, ela complementa bem aqui a minha teoria pessoal que eu vou contar pra vocês. Aqueles olhos amarelos do Sith que a gente tanto conhece, pegando fogo, né? Tanto no canon como nos Legends, a história sobre eles, a explicação, esse tipo de coisa, são bem ruins. Na minha opinião sincera, o George Lucas só usa aqueles olhos lá como um efeito especial mesmo. Mas claro, a gente também tem explicações dentro do universo. Não são ótimas, né? São mais pra teorias, mas a gente tem. E a teoria principal é que quando a pessoa tá completamente imersa no lado sombrio, ela tá assim, no seu pico de ódio, no pico de raiva, no pico de dor, esse é o momento exato que os olhos amarelos aparecem. Se a pessoa não tiver naquele ódio máximo, os olhos, eles simplesmente ficam escondidos. Esse é o caso de Palpatine. A grande parte da sua vida aí foi ele tentando controlar as suas emoções cruéis, negativas, seu ódio, raiva, dor, especialmente quando ele era um político. E é aqui que a romantização complementa a história pra gente. Desde aquele momento que Anakin se ajoelhou pra Palpatine e ganhou seu nome famoso Darth Vader. Darth Vader. Desde aquele momento inicial, dúvidas já permeavam a cabeça de Vader, dúvidas que inclusive ele carregaria pro resto de sua vida, até aquele momento que ele morreu nos braços de Luke Skywalker. Então o que a gente vai fazer aqui é analisar em ordem cronológica os acontecimentos até o duelo dele com Obi-Wan Kenobi. A primeira missão de Palpatine foi invadir o Templo Jedi e eliminar os Jedi lá dentro. Anakin Skywalker, ele aceitou essa missão inicialmente porque ele tinha certeza que os Jedi jamais perdoariam seus crimes. Ele tinha acabado de ser cúmplice no assassinato de Mace Windu. Anakin conhecia bem os seus crimes. Então quando Anakin aceitou essa missão e foi no Templo Jedi e matou todos lá dentro, ele só executou essa missão como uma espécie de defesa pessoal preventiva. Ele sabia bem que se ele não matasse os Jedi naquele momento, aproveitasse a oportunidade, os Jedi no futuro iam sem dúvida caçar ele, tentar matá-lo. E a gente sabe que ele estava correto, vários Jedi sobreviventes aí já tentaram lutar contra o Império, já tentaram pegar Palpatine e Vader. Então nesse ponto o Anakin estava correto. Mas quando ele matou aqueles Jedi, ele não odiava os Jedi. Ele não sentia emoções negativas pelos Jedi, exceto, claro, não ter se tornado um mestre Jedi. Mas tirando isso, pelo menos em relação à maioria das pessoas no Templo Jedi, aquelas pessoas Anakin considerava como família. Exatamente por isso que quando o Anakin faz aquele massacre no Templo Jedi, os olhos dele estão normais durante todo o tempo, incluindo quando ele matou os Younglings. Depois de completar essa missão, a segunda missão de Anakin era ir lá pra Mustafar matar os líderes separatistas. Agora em Mustafar é uma situação completamente diferente. A gente vê nos filmes claramente, assim que o Anakin termina de matar os líderes separatistas, os olhos dele naquele momento estão claramente amarelos. Se você ler A Romantização da Vingança do Sith, basta você ler só esse capítulo mesmo aí que trata sobre esse massacre dos líderes separatistas, você vai ver que o Anakin durante esse massacre, ele é um Anakin completamente diferente. Ele tava adorando aquilo tudo, ele faz piadas constantemente, ele parece um psicopata. E claro, o mais importante, os seus olhos estavam amarelos. Durante essa missão, os pensamentos de Anakin são completamente diferentes da missão anterior. Nesse momento, ele não estava lutando contra pessoas que ele conhecia, e ele também não estava fazendo um ataque preventivo. Esse caso aqui em Mustafar é completamente diferente, porque Anakin realmente considerava que aquelas pessoas que estavam lá, os líderes separatistas, realmente eram pessoas cruéis e realmente eram pessoas que precisavam morrer. Ele não conhecia pessoalmente nenhum deles, ele não tinha amor por nenhum deles, e o pior, eles também eram responsáveis pelas guerras clônicas. As guerras clônicas causaram um trauma em Anakin gigantesco. Elas foram terríveis pro seu psicológico. Anakin perdeu clones amigos durante as guerras clônicas, ele perdeu Jedi amigos, ele testemunhou crueldades horripilantes, como por exemplo a escravidão. E o pior, ele não podia fazer nada. Como um Jedi, em toda situação, por mais cruel que ela fosse, Anakin Skywalker era basicamente obrigado a segurar as suas emoções, ter autocontrole, se reprimir, se segurar.
E a gente sabe também que Anakin era uma pessoa extremamente emotiva. Ele não simplesmente ignorou essas frustrações, essas emoções. Na realidade, ele guardou e acumulou essas sensações. Então, nesse momento em Mustafar, durante o massacre dos líderes do movimento separatista, Anakin liberou neles todas as suas emoções acumuladas. Tudo de negativo que ele acumulou, ele liberou tudo nesses líderes. É por isso que na romantização, o Anakin tá amando matá-los. Ele faz piadas, humilha eles e no final ele tá lá com seus olhos amarelos do Sith, com seu ódio no máximo e as suas emoções completamente liberadas. E depois disso a gente sabe, teve o duelo de Anakin com Obi-Wan, mas antes disso acontecer que vai entrar mais teoria. Anakin Skywalker vê a nave de Padmé Amidala chegando. Ele vai lá, se encontra com ela na pista de pouso e nesse momento o Anakin simplesmente perde os seus olhos amarelos. Vê Padmé Amidala na sua frente, a razão que ele tá cometendo esses inúmeros crimes contra inúmeras pessoas, o amor de sua vida. Esse amor na mesma hora enche o coração de Anakin, o seu ódio, a sua raiva, suas emoções negativas simplesmente evaporam e junto com elas vai embora também os olhos amarelos do Anakin. E então, pouco depois, aparece o irmão de Anakin, o seu mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Agora aqui fica estranho, quando o Anakin vê o Obi-Wan Kenobi, teoricamente era pro seu olho na mesma hora ter ficado amarelo. Em vez disso, o Anakin fica com seus olhos normais durante toda a luta, com exceção do momento que o Obi-Wan arranca as pernas e os braços do Anakin. Quando o Anakin tá ferido lá perto da lava, naquele momento os olhos dele ficam claramente amarelos. Esse é o momento que Anakin tá completamente no lado sombrio e completamente odeia o Obi-Wan Kenobi. Então o que a gente pode teorizar é que praticamente durante toda a luta, o Anakin simplesmente não odiava o Obi-Wan o suficiente para os seus olhos ficarem amarelos, mas na realidade vai muito mais profundo do que isso. Não é somente uma questão de gostar do Obi-Wan Kenobi, não odiar ele o suficiente. Como eu disse, o Anakin nesse momento, ele tava com milhões de dúvidas na cabeça. Não somente se ele odiava o Obi-Wan Kenobi, mas ele também se questionava sobre Padmé. A romantização da vingança do Sith diz pra gente que o dragão que existia dentro do Anakin Skywalker, o seu lado sombrio, ficava constantemente desafiando o Anakin, provocando ele. Ele falava constantemente que independente do lado que o Anakin esteja, lado sombrio ou lado da luz, a Padmé ia morrer do mesmo jeito, era o destino dela. E outra questão também, o Palpatine. Desde o início o Anakin duvidava da bondade de Palpatine. Ele considerava até mesmo tomar o poder dele, matá-lo depois que tudo acabasse. E outra questão, a presença de Padmé. No momento que Padmé chegou em Mustafar, aquele foi um grande momento também de desequilíbrio pro Anakin. A simples presença do amor da sua vida já foi o suficiente para ele praticamente se soltar de todas as emoções negativas. Então aqui a gente tem vários elementos, várias coisas na cabeça do Anakin. A gente tem o Obi-Wan, o Palpatine, a Padmé, a possível morte de Padmé. Tem várias coisinhas aqui torturando a mente de Anakin que impedem que ele simplesmente foque durante o duelo. Agora, sendo sincerão com vocês aqui, eu acho que se o Anakin tivesse completamente focado nas emoções do lado sombrio, completamente focado durante o duelo e tudo mais, eu acho que o Obi-Wan sem dúvida perderia pra ele. Inclusive, antes da romantização da vingança do Sith, no início do filme, inclusive, o Mace Windu durante o livro ele já demonstra medo de Anakin. Mace Windu tinha medo de Anakin. Uma das razões que ele vota contra ele se tornar o mestre do Conselho Jedi. O Mace conseguiu reconhecer que o poder do Anakin ele não parecia ter fim. Ele crescia exponencialmente. Ele já era mais forte que a maioria dos mestres Jedi do templo. Mas me diz vocês aí, vamos pegar o Anakin que lutou e matou o Conde Dooku. Você acha que esse Anakin lutando contra o Obi-Wan Kenobi tinha conseguido derrotá-lo? E se você gostou do vídeo, seja focado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.